Que história mais melancólica do Yoruichi, hein? Ficamos sabendo um pouquinho mais sobre ele. E sobre... Agora vamos saber um pouquinho mais sobre o Muzan também. Cola aí que nós vamos comentar um pouquinho sobre Kimetsu no Yaiba 186. Canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe. Au! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para falar sobre Kimetsu no Yaiba 186, que capítulo mais melancólico, O Yoruichi tem uma história mais triste ainda do que eu imaginava, além do que é contado quando ele fala do passado, mais um pouquinho da visão do Kokushibou do que dele, né? Ou Sumiyoshi, como vocês preferirem. O capítulo começa com o Tanjiro parece que ele meio que... ele encarnou no maluquinho lá, o Tanjiro parece que encarnou lá no maluquinho, tipo, ele tá vendo tudo sobre a perspectiva dele, que um ancestral bem antigo dele, que tá trocando ali uma ideia com o Yoruichi. Eu acabo confundindo os nomes. E beleza. E o Tanjiro com isso ele não consegue falar, ele não consegue perguntar nada da respiração do sol e tudo mais, ele só consegue, né, ver, ouvir, né, não sente cheiro, não vê nada, ele tá encarnado ali no passado aí. No começo do capítulo ele tá meio confuso, não sabe onde que ele tá e tudo mais, mas o que é isso aqui, o que tá acontecendo? Aquela parece minha casa, mas ela parece um pouco diferente da minha casa. Que eles voltam lá pra antigamente, lá na época, sei lá, acho que 700 anos atrás. Bom, bastante tempo atrás. Eu confundo 700 por causa de The Promised Neverland, mas beleza. Eles voltaram pro passado. E aí ele tá lá, o Tanjiro tá lá e uma menininha cutuca ele, mas como não é o Tanjiro ali, né? Ele pega e... uma menininha, papá, né? Chama ele de papá, ele fala assim, pô, mas eu não sou seu pai, mano. Ela chama e quem tá ali, sentado ali, querendo trocar uma ideia, é o Yoruichi. E o Yoruichi vai lá trocar uma ideia com ele, né? Vai conversar e falar sobre as memórias dele, que eu achei muito legal, muito interessante. E aí ele, logo que ele já vê o Yoruichi, ele já fala assim, mano, já... deve ser o Yoruichi, esse cara aí, mano, tá com a marca aqui e tudo mais, né? Provavelmente é, né? Com os brincos de Hanafuda. E beleza, e aí cortamos pra parte do Murata. O Murata tá ali tentando fazer aquela massagem lá pra recuperar a respiração do Tanjiro lá, que eu esqueci o nome agora, me fugiu. E ele tá lá desesperado, não tem muito o que fazer ali, porque o Tanjiro parece que não tá mais respirando. E aí chega um dos exterminadores, pede ajuda do Murata, fala assim, não, vamos lá salvar o Yoshiro, e aí ele vem aqui e ajuda o Tanjiro, né, tranquilo. Não precisa se preocupar não, que ele até lá ele não vai morrer não. Ai, eu achei muito tonto isso daí, cara, porque tipo, mano, os caras vão largar o maluco que tá lá morrendo já, velho. E outro maluco é demônio, velho, ele vai sobreviver, velho. Porque eles acham que o Yoshiro, ele consegue salvar o Tanjiro ali, mas eu acredito que não. A Nezuko que vai aparecer vai salvar o Tanjiro. E aí voltamos pro Yoruichi conversando com um maluquinho lá que eu nem lembro qual que é o nome, mas já apareceu sim no mangá. E aí ele tá conversando e ele fala assim pra ele, nossa, eu precisava conversar com alguém, né? E eu tive pensando isso por um tempo e... bom, tava pensando no rosto de você e da Sukiyako, né? Que deve ser a esposa desse maluquinho aí que eu esqueci o nome. Que tá conversando com ele ali, que o Tanjiro tá encarnado nele. E aí ele fala que tem que conversar, o Tanjiro já pensa, putz, eu posso perguntar da respiração do sol, ele vai tentar perguntar, mas ele não responde, ele responde outra coisa porque ali ele só tá vendo o passado. E aí ele nota que ele tá tendo uma memória dos seus ancestrais. E aí a filhinha dele, a Sumire, né, a filhinha ali e tal dele, ela começa a querer sair correr, ó, ela cresceu pra caramba, tal, não sei o que. E o Yoruichi, ele fala, né, tipo, eu tô muito feliz por vocês ficarem bem, me faz eu me sentir muito bem comigo mesmo, né, porque ele até fica feliz também que o Yoruichi tá bem, tá com saúde e tudo mais. E aí ele fala, né, o Yoruichi fala, nossa, tô muito feliz de ter nascido nesse mundo, esse maravilhoso mundo, esse mundo é lindo, maravilhoso, conversa bem brisa, né. E aí ele começa a contar um pouquinho da historinha dele do passado. Ele fala que a mãe dele era muito religiosa, devota ao Deus do Sol. Ela orava pra ele e tudo mais. E aí ela deu aqueles brincos de Hanafuda pra ele, porque ele não conseguia escutar a voz do Deus do Sol que ela tanto orava. E como ele não falava tão bem,
costumava falar também, ele não queria preocupar mais ela ainda, mas ela deu aquilo como um super carinho pra ele. E ele fala que ele gostava muito do irmão dele, do Sumiyoshi, né? Ou Kokushibou. Vou chamar de Kokushibou porque fica mais fácil. O Lua-1, gente. E ele sempre achou o irmão dele muito gentil. E uma vez que o pai dele deu uma surra lá nele, o irmão dele foi lá, deu a flautinha pra ele. E é até bonitinha a cena ele dando e tudo mais, né? Vendo sobre a perspectiva dele é bem diferente de quando a gente viu do Kokushibou, né? O Kokushibou comentando sobre ele. E ele falou que sempre que ele precisasse, o irmãozinho dele estaria ali. Então, bonita ali a frase, né? E aí fala pra ele colocar sempre um sorriso no rosto dele e tudo mais. E isso me remete muito a que até agora eu não vi uma vez que o Yorite ele tenha sorrido de verdade. A não ser, acho que num capítulo passado que ele tava contando uma história, ele chega a aparecer, mas eu agora não tô lembrando se ele já sorriu alguma vez. Me comentem aí se ele já sorriu, porque eu não lembro de ter visto ele sorrindo ainda. Eu acho que ele vai sorrir agora na casa do maluquinho lá que ele tá conversando, que já mostrou também essa parte um pouquinho numa parte do mangá que eu não lembro onde que foi. E aí, como ele era uma criança meio odiada pelo pai e tudo, ele pegou e resolveu vazar de casa. Ele ficou sabendo que poderia ter um tempo, se transformar num monge, mas ele não se transforma num monge, porque ele nem chega aí pro templo. Ele só vai correndo, sem destino, e ó, vazei, galera, rebeldia! E ele só vai correndo sem destino, só que tipo, seguindo o céu e vamos com tudo. E aí um dia, ele encontra uma menina, essa menina se chama Uta. Essa menina, ela tem a mesma idade que ele, e ele pergunta pra ela, o que você tá fazendo aí, parado? E olha que ele não conversava nada, né? Aí ela fala, meus pais morreram por uma... Minha família morreu, né? Toda minha família morreu por causa de uma doença e tudo mais, e agora eu fiquei sozinha. Aí eu tô aqui, aí eu fico tirando os girinos do arroz e depois coloco eles de volta, né? Principalmente pelo sentido que ela não quer, por causa desse trauma de perder a família, ela não quer que os girinos também se separem da família deles ali, por isso que ela devolve eles novamente ali pra água. E aí nisso ele fala, então vamos comigo pra minha casa, pra casa, né? Não pra minha, mas pra casa dele. Mas eles não voltam pra casa dele, eles vão criar uma vida juntos ali, desde pequenos. E ela fica muito feliz com isso, é até triste ver os olhos dela assim, tipo ela fica realmente muito feliz. E aí ele fala, né, que Uta era uma pessoa muito extrovertida, ela não parava de falar, não parava um minuto de falar. Enquanto o cara que não falava nada, né, ela falava pra caramba. E aí ele comenta, né, que ele tava percebendo que só ele via o mundo daquela forma que ele via e tudo mais, que ele nasceu com esse dom, né. E aí, pela primeira vez na vida dele, ele sentiu que ele não precisava ter aquele sentimento, o sentimento que ele tinha, as coisas que ele via e tudo mais, ele quis viver com a outra, né? E aí eles foram crescendo e eles se tornaram um casal, né? Eles se casaram e ela ficou grávida. E aí ela ficou grávida, ele foi procurar uma parteira e no meio do caminho ele encontrou um velhinho que tava tendo uma guerra e o filho dele tinha se machucado muito e ele queria pelo menos ver o filho dele até a morte dele, porque o filho dele já estava muito machucado da guerra. Ele leva o velhinho até onde o filho dele tá, deixa ele lá e volta correndo pra casa. A parteira talvez já chegou lá na casa e quando ele chega... Que melancolia, galera, que melancolia. A Uta e o filho dela estão mortos. Me lembrou muito a história do Tanjiro, porque ele sai de casa e quando ele volta a família dele inteira tá morta também, né? E ele não sabia, né? E ele fica lá segurando eles por 10 dias, né? Olhando lá pra eles, porque ele ficou muito triste. Porque a única coisa que ele queria era viver uma vida tranquila ali com ele, com a Uta, com o filhinho ou filha que ia nascer dele. E isso trouxe muita tristeza pra ele. E ele fala, né? Mesmo que você valorize sua vida, sempre vai aparecer alguém pra pisar em cima de tudo. É uma frase bem triste, porque quando ele começa a valorizar um pouquinho até ele mesmo, mais ele mesmo, acontece isso. Simplesmente, acontece um evento que destrói tudo. Enquanto ele tá lá nesses 10 dias e tudo, chega uma pessoa, um caçador, um dos exterminadores, que já existiam, eles já existiam. Não foi criado a partir do Yorite, né? É óbvio.
E ele chega lá, pede desculpas por ter chegado atrasado, explica pra ele toda a história e ele vira um dos caçadores de Onis, né? É bem triste, né? Porque a gente vê, tipo, que ele só queria segurar na mão do bebezinho, ele criou aquela conexão com a Uta, ele só queria conviver com eles. E o Muzan não deixou, né? Porque foi o Muzan que foi lá e atacou a família dele. E a partir do que ele se torna exterminador, ele vai caçando os demônios, ele ajuda o pessoal, ele cria as respirações. Ele cria a respiração a partir dele, o pessoal vai criando e vai ficando mais forte, ou seja, eles não tinham esse negócio de respiração e tudo mais. Eles vão adquirindo a partir do que ele ensina pra eles a lutar, né? O Yorite. Ele comenta que o irmão dele também virou um exterminador, ele também ajudou ele. E aí, chegou o encontro fatídico. Muzan apareceu bem na frente do Yorite. O Muzan tá com uma cara tipo, eu vou matar mais um hoje. E uma mulher do lado dele, que parece bem a Tamayo. O que vocês acham? E encerramos o capítulo ali e ele fala, né, no final que ele descobriu que ele nasceu nesse mundo para acabar com esses demônios. Bem triste a história do Yorite. Comentem aí o que vocês acharam dessa história. Eu achei bem triste mesmo. Tipo, é bem parecida com a do Tanjiro, dele ter saído de casa e depois ter voltado. Mas ainda que a Nezuko ainda ficou viva, né? Se transformou num Oni e ficou viva. Mas ele... E aí eu tô pensando agora se foi de propósito ou não. Eu acredito que não. Acredito que ela tava protegendo a família e tudo mais. O sangue encostou no dela. E sei lá. E ela virou um Oni. Mas agora quero saber como que ele derrotou e como que o Muzan conseguiu fugir dele, né? Com a ajuda de alguém, não sei. Tô muito curioso. O que vocês acham que vai acontecer? Curti pra caramba. Acho que agora não precisa de time skip, não precisa de nada. Eu acho que eles vão focar ali e ele vai aprender o Tanjiro. Eu acho que vai aprender ali, nesse passado, olhando essas memórias do passado. Conseguir chegar ali na respiração do sol e, por fim, poder derrotar o Muzan. Também sendo curado pela Nezuko, porque se ele não for curado pela Nezuko, ele vai morrer. Beleza? O que vocês acharam do capítulo de Kimetsu no Yaiba 186? Comenta aí embaixo, beleza? O que vocês esperam que aconteça no próximo capítulo? Acredito que vai continuar contando a história agora dele. E... falou!